Olá, esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Chegamos ao episódio 18 do nosso podcast, onde nós falaremos a respeito dos cromossomos dos eucariontes. Só lembrando, cromossomo é uma longa molécula de DNA, toda organizada com várias estruturas de complexidade que nós vamos abordar. Relembrando, DNA é a mesma coisa que genes. Tem os genes na sua composição, 3% do DNA equivale aos genes. O DNA, os genes controlam a síntese de proteína. O DNA está associado a proteínas de sustentação chamadas de histonas, que são exclusivas dos eucariontes, não estando presentes nos procariontes. O número de cromossomos ele vai variar conforme a espécie. O homem tem 46 cromossomos, o chimpanzé 48 e a mosca da fruta Drosophila melanogaster apenas 8 cromossomos. Lembrando também que os cromossomos só são visualizados no momento da divisão celular. E é na metáfase, a fase em que os cromossomos estão mais condensados e, portanto, é o melhor momento para se visualizar com a adição de colchicina que paralisa a divisão e pode dar o tempo necessário para que os cromossomos sejam estudados. Na intérfase, os cromossomos estão descondensados, formando uma massa homogênea chamada de cromatina. Então, cromossomo é um estado da cromatina. A maior parte do tempo, o nosso DNA ele permanece organizado sob a forma de cromatina. E apenas no momento da divisão celular, essa cromatina adquire uma condensação, adquire um formato que é conhecido como cromossomo, tá? A arquitetura dos cromossomos ela vai começar bem do básico, com a molécula de DNA se associando a histonas. Essas histonas elas formam um octâmero, elas formam uma estrutura de 8 histonas, onde a molécula de DNA dá 2 voltas sobre essa estrutura. Essa estrutura é chamada nucleossomo nada mais é do que o DNA enrolado 2 vezes num octômero de histonas, tá? Este nucleossomo também não existe nos procariontes. Esse nucleossomo eles vão se enrolando de modo a formar um fiozinho helicoidal, uma mola de cerca de 30 nanômetros de espessura, que é chamado de fibra cromossômica ou solenoide. Esse solenoide vai se associar a um esqueleto proteico, chamado de cromonema, e os cromonemas nada mais são do que os filamentos de cromatina, tá? Lembrando então do básico, do mais simples, do mais profundo, até o mais complexo. DNA, cerca de 2 nanômetros de espessura, nucleossomos, 11 nanômetros de espessura, solenoide, 30 nanômetros, cromonema, 300 nanômetros, cromatina, 700 nanômetros e, finalmente, cromossomo, que é a estrutura mais condensada e complexa que só ocorre durante a divisão celular, tá? Os cromossomos estão duplicados no momento que nós visualizamos na metáfase. Cada cromossomo tem 2 filamentos idênticos e essas são chamadas de cromátides irmãs. As cromátides irmãs são unidas através de proteínas chamadas de coesinas, que mantêm a união delas e basicamente também formam o chamado centrômero, que é a constrição primária, é uma região de estrangulamento do cromossomo condensado que divide as cromátides em 2 braços e devido ao tamanho desses braços pode existir a classificação, tá? Os cromossomos podem ser classificados em metacêntricos, que é quando o centrômero está bem no meio do cromossomo, originando 2 braços idênticos das cromátides. Submetacêntrico, quando há um deslocamento desse centrômero do centro, formando um braço um pouco menor do que outro. Acrocêntrico, que é quando o deslocamento é maior, formando um braço muito menor do que o outro, e telocêntrico, que é quando esse centrômero está deslocado lá no topo, lá na periferia, na extremidade do cromossomo, formando apenas um longo braço de cromátide. Tá? Na espécie humana nós encontramos metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico, porém o telocêntrico não se encontra na nossa espécie. Tá? O cinetócoro é um disco proteico que se forma durante a prófase, na região do centrômero, liga-se às fibras do fuso que vêm dos polos para a célula e ele também consome a tubulina do fuso, levando as cromátides para os polos. Então o cinetócoro tem um papel importante na captura dos fusos
dos cromossomos pelos fusos e também na migração das cromátides ou do cromossomo duplicado, no caso de uma meiose, em direção aos polos, tá? As constrição secundária são estreitamentos menores nos braços cromossômicos. As constrições secundárias dos cromossomos organizadores do nucleolo formam satélites. Quem tem satélite são os cromossomos acrocêntricos, que dos nossos 23 pares nós listaríamos o cromossomo número 13, 14, 15, 21 e 22. Existem também os telômeros, que são as extremidades das cromátides. E os telômeros são regiões protetoras, tá? Que se impedem ou protegem o DNA durante as divisões celulares. Cada divisão celular que ocorre, uma parte desse telômero é perdido, tá? Então, de acordo com a quantidade de divisões celulares, a redução dos telômeros pode estar ligado a comprometimento de DNA, ao envelhecimento. Telomerases são as enzimas produtoras de telômeros, que nós vamos encontrar apenas em células embrionárias e em células cancerígenas. Tá? Um dos desafios da medicina moderna é, de alguma forma, promover a ativação dessas enzimas telomerase, o que provavelmente iria reduzir a degradação de telômeros do DNA, o que faria com que nós tivéssemos um prolongamento, uma expectativa de vida muito maior. Seria a fórmula da juventude, talvez a descoberta, né, de como fazer com que essa telomerase fique ativa após o nascimento, tá bom? Nós temos também que diferenciar nessa aula o que é uma célula diploide. Célula diploide, também representada como 2N, são células que possuem seus cromossomos aos pares. Para cada tipo de cromossomo tem-se um par de homólogo. Homólogo, lembrando, não são cromossomos iguais, são cromossomos parecidos. Eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma posição de centrômero e eles têm os mesmos genes nas mesmas posições. O que eles podem diferir é que um pode ter alelos diferentes dos outros. Tá? Então, no par cromossômico número 2, eles têm o mesmo tamanho. Se um deles é acrocêntrico, o outro também é. E se um deles tem o gene C, o gene D e o gene E, o outro também tem. Tá? Na mesma posição. O que pode acontecer é que um tem um Ezão e o outro tem um Ezinho. Um tem o Czão e o outro tem o Czão também. O outro tem o Dzinho e o Dzinho. Tá? Então, nessa relação de alelos, isso pode mudar. Tudo bem? As células diploides são as chamadas células somáticas, que são as células que formam as células do corpo, todas as células com exceção dos gametas. Ok? Célula haploide são aquelas células que possuem apenas um cromossomo de cada tipo, não existem pares de homólogos, porque eles foram separados durante a meiose, e se representa uma célula haploide pelo símbolo N. Nós temos células haploides, os gametas, óvulos e espermatozoides nos animais, temos também os anterozoides e oosfera nas plantas, núcleo espermático também, e os esporos, tá? Tudo que é haploide nós podemos listar, sempre vai ser haploide, gametas, esporos e a geração das plantas chamadas de gametófito. Sempre vai ser diploide, as células somáticas de um mamífero, por exemplo, tá? Mas também zigoto e o esporófito, que é uma geração produtora de esporos nas plantas também, que vai ser visto em botânica. Tá? Aqui lembrando o número de cromossomos para cada espécie. O homem tem 46, o cachorro tem 78, a drosófila tem 8, o tomate tem 24, o boi tem 60, o camarão 256, o pernilongo tem 6, o tabaco tem 24, o cavalo tem 64, o sapo tem 22, feijão 22, arroz 22. Está aqui uma lista de algumas espécies com seus cromossomos. O que é importante lembrar? A quantidade em si não tem nada a ver. Não tem melhor ou pior se eu tenho mais ou menos cromossomos. Tá? O que importa é o conteúdo. O número de cromossomos próximo ou igual não indica parentesco. Apesar de, por exemplo, aqui o tabaco e o tomate... É isso? O tabaco e o tomate terem 24 cromossomos, eles serem da mesma família botânica, tá? Isso não indica muita coisa, que eles necessariamente têm que ter 24 cromossomos para ser da mesma família. Ou ao mesmo tempo, o sapo tem 22, o feijão tem 22, o que tem a ver o sapo com o feijão? Nada. Então a quantidade em si não diz nada, o importa é o conteúdo. O que não pode mudar? Se o sapo tem 22 cromossomos, ele tem que ter 22.
Se ele tiver 23 ou 21, vai dar problema. Se o homem tem 46, ele tem que ter 46. Se der 47, 48, 45, vai ter problema, tá? Isso aí são as chamadas anomalias ou aberrações cromossômicas, que é assunto da apostila de genética. Tipos de cromossomos, nós temos cromossomos autossomos ou cromossomos somáticos, são aqueles que determinam características somáticas, isto é, comuns ao corpo de machos e fêmeas. Já os heterossomos ou cromossomos sexuais são os cromossomos que, além das características somáticas, determinam também o sexo do indivíduo. Então, no homem, por exemplo, nós teríamos 22 pares de cromossomos autossomos ou somáticos, mais o par sexual, que no caso seria X e Y. Na mulher, nós teríamos 22 pares de autossomos, mais o par sexual X e X, tá? Outro conceito importante é genoma. O que é genoma? Genoma não é código genético. Genoma é o conjunto de cromossomos haploides existente em uma célula. É todo pool gênico, todo o conjunto gênico de uma espécie que está contido em uma célula haploide. Então, um gameta, ele tem um genoma. Quando a gente manda 23 cromossomos em um gameta, nós estamos mandando um genoma humano. É um lote de genes completo da espécie humana. Ali não está faltando nada. Nesse genoma tem o gene da insulina, tem o gene da hemoglobina, tem o gene da melanina, tem o gene de todos os tipos de proteínas e características da espécie humana. Quando esse gameta se funde com outro gameta, formando um zigoto, aí nós passamos a ter 2 genomas, porque juntamos os genomas dos gametas. Então, uma célula diploide tem 2 genomas, uma célula triploide tem 3 genomas, e assim por diante. Na espécie humana, o nosso genoma tem 23 cromossomos. É claro, cada indivíduo tem um genoma de 23 cromossomos. Se eu quiser falar da espécie humana, eu tenho que considerar os 22 autossômicos, né, mais o cromossomo sexual, X, e mais ainda o cromossomo sexual Y, que apesar da mulher não ter, o homem tem, e tem um genes ali que faz parte do ser humano. O cariótipo é o conjunto de informações como número, forma, tamanho entre os cromossomos de uma célula. O cariótipo é importante para determinar possíveis anomalias genéticas, como por exemplo a síndrome de Down. A melhor fase para se fazer um cariótipo é a metáfase da mitose. O ideograma ou cariograma é um exame, é o mapeamento dos cromossomos de uma espécie. Então, veja só, eu quero fazer o cariótipo de uma espécie. Eu quero identificar todos os tipos de cromossomos, classificá-los, perceber se está com um número a mais ou a menos. Quero fazer um cariótipo de um indivíduo, ok? Eu vou usar o exame ideograma ou cariograma para fazer esse cariótipo. Tá? Os cromossomos são classificados em ordem decrescente de tamanho, ou seja, o número 1 é o maior e o número 22 é o menor. Tá? Então nós temos aí o 1, o 3, o 1, o 2 e o 3, que formam o chamado grupo A, o 4 e o 5, que formam o grupo B, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que formam o grupo C, 13, 14 e 15, que formam o grupo D, 16, 17 e 18, que formam o grupo E, 19 e 20 formam o grupo F e 21 e 22 o grupo G, além do Y e do X, que são os cromossomos sexuais. Para finalizar, nós temos a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. É um corpúsculo que se forma na região interna da carioteca e é responsável, que corresponde ao segundo cromossomo X condensado e inativo. Presente nas mulheres normais, é visualizada nas células somáticas durante a intérfase. Se a cromatina sexual aparecer em células de um homem, então este possui ao invés de XY, XXY. O que é o normal? O normal é que essa cromatina sexual, que é o X a mais, fique inativo. E na mulher ela apresenta-se positiva. Em um homem ela apresenta-se negativa. Posso ter situações em que uma mulher vai ter cromatina sexual negativa? Posso, mas nesse caso essa mulher será uma síndrome de Turner, X0. Enquanto que eu posso ter situações em que o homem vai ter uma cromatina sexual positiva? Também posso. Então, nesse caso, também é um homem com anomalia, chamado síndrome de Klinefelter, XXY. Tá? Posso ter casos em que a mulher tem duas cromatinas sexuais? Posso também. XXX, síndrome do triplo X. Lembrando que as síndromes cromossômicas, anomalias, aberrações, nós vamos estudar na apostila de genética. Tudo bem?
Para determinar o sexo, vamos lembrar que os homens produzem metade de seus gametas contendo X e outra metade contendo Y. Já as mulheres produzem 100% dos seus gametas contendo X. Por isso nós dizemos que o homem é o sexo heterogamético, porque produz gametas com cromossomos sexuais diferentes, enquanto a mulher é o sexo homogamético. Bom, gente, então com isso encerramos mais um podcast do Biologia Mais sobre cromossomos, tá? O próximo podcast vamos entrar em divisão celular falando sobre mitose, ok? Compartilhe com os colegas esse podcast, vamos fazer esse podcast chegar ao mais longe possível para levar conhecimento a todos durante esta quarentena, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!